que nós possamos corresponder às verdades que serão faladas aqui nessa manhã, Jesus. Que não seja eu, Lee Edson, falando e ministrando a vocês, mas que seja o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que já se faz presente, que possa falar conosco a respeito das verdades eternas da Trindade, sobre o reino eterno, que nossos irmãos de fé, que cada um de nós daqui possamos sair mais edificados, possamos sair daqui transformados, com conhecimento vivo, que é o Senhor Jesus, Pai. Permaneça conosco, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, bom dia mais uma vez. Muito feliz em ser a primeira aula, depois do Carnaval. Então, oficialmente, nós estamos começando o ano. Tem aquele ditado, de que o ano no Brasil só começa após o Carnaval. Tanto é que eu coloquei aqui que para a gente riscar o Carnaval do nosso calendário e começarmos, de fato, um novo ano. E para começar esse novo ano, eu, Júlio, o Senhor tem ministrado muitas coisas a respeito desse novo momento que nós estamos vivendo em juventude, na Unity. E nós entendemos que de nada vale, não é tão importante já começar falando sobre coisas muito profundas, muito avançadas, se nós às vezes esquecemos da base, se nós esquecemos do princípio, do alicerce. Eu lembro que no formulário que a gente lançou para vocês, muitos responderam sobre matérias que vocês gostariam que nós fôssemos ministrados. Pessoas falaram lá sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus, sobre como manter a constância no amor de Deus. Mas como nós iremos falar sobre coisas sobre o fim, se nós não falarmos primeiramente sobre as coisas do início? Então é necessário nós começarmos pouco a pouco, step by step, como fala em inglês, e fazer aos poucos esse conhecimento, essa doutrina, esse entendimento sobre como é começar certo, que é conhecendo um princípio. Amém? O conteúdo que nós temos programado para as próximas aulas, nessas próximas semanas e meses, é sobre o início. Então nós iremos falar a princípio sobre o reino eterno, sobre o que havia antes do princípio. Nós também veremos, na aula de hoje, veremos sobre o reino eterno e sobre a Trindade, sobre como que se relacionava essas pessoas na Trindade. Depois, nas aulas subsequentes, nós iremos falar sobre cada pessoa que compõe a Trindade. Então nós iremos falar um pouco sobre quem é o Deus Pai. Depois iremos falar sobre quem é o Deus Filho, Jesus Cristo. Por fim, nós iremos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre como é o Espírito, como interagir com o Espírito, que é uma parte muito importante. Depois de vermos essas partes mais teóricas sobre a Trindade, nós também iremos aprender a prática, que é como é orar a Trindade, como eu devo orar ao Pai, como é orar para o Filho, como é orar para o Espírito. Eu sei que às vezes eu mesmo tinha muita dúvida sobre, é certo orar ao Pai? É certo orar para o Filho? Como que eu oro? Eu oro em nome de Jesus? Eu olho para o Espírito? Então isso é uma coisa importante que nós iremos também aprender. E por fim, uma das últimas aulas desse conteúdo, dessa matéria sobre Trindade, sobre o reino eterno, é sobre viver a Trindade. Como o entendimento correto das Escrituras, daquele reino eterno, do início e que ainda permanece para todo sempre, também vai impactar a nossa vida diária, a nossa vida em comunhão com nossos irmãos. Para a aula de hoje, nós separamos algumas matérias, alguns assuntos que são muito importantes. Então nós iremos falar sobre um problema, uma problemática. O que havia antes do início? Pode entrar. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo. Bom dia, Isabela. Amém. Graças a paz. Sejam bem-vindos. Então, nós iremos falar sobre esse problema, sobre o que havia antes do princípio. Eu sei que para vocês existem muitas dúvidas, para mim também, sobre o que existia no princípio. Era o Big Bang? Era, sei lá, o nada, o acaso? A gente vê muitas coisas nas escolas sobre debates acerca disso. E nós iremos entender, tentar compreender hoje um pouco sobre o que havia antes do princípio. Também iremos ver outro problema, sobre como é possível 3 serem 1 e 1 ser 3. Como é possível essa dinâmica da Trindade, em que é algo tão misterioso para nós. Também nós iremos ver uma introdução sobre o reino eterno. Depois iremos ver uma visão geral acerca da Trindade. Depois, se o Senhor permitir, nós iremos falar um pouco sobre a criação, sobre como Deus, uma vez que Ele é trino, uma vez que Ele é plural na sua unidade, também decide estender o reino e criar o nosso universo. Por fim, nós iremos falar sobre por que entender a Trindade, qual é a razão, o motivo pelo qual nós estamos falando isso aqui hoje. E também iremos falar sobre o que fazer com esse conhecimento, sobre como aplicar essas verdades. Por fim, nós iremos concluir e também iremos fazer uma dinâmica para poder sedimentar todo esse conhecimento que nós estamos falando aqui. Muito bem, então eu já começo com uma pergunta. O que havia no princípio? O que vocês acham que existia no princípio? Antes de todas as coisas, antes de ter a igreja, antes de estarmos aqui, antes de estarmos em Cachoeira, antes de estarmos no Brasil, o que havia no princípio? Deus. Uau,
É isso. Amém, Samuel. Havia Deus, exatamente. E ainda há Deus, exatamente. Porém, ao longo da história da humanidade, muitas respostas foram sendo tentadas, tentando responder essa questão sobre o que havia no princípio. A filosofia, aliás, responde o que havia no princípio, por que estamos aqui, também tenta responder para onde nós vamos. Então, ao longo dessa história, 3 respostas principais foram dadas pelo homem acerca de o que havia no princípio. A primeira resposta, que é muito comum nós darmos, é que existiam vários deuses. Vocês conhecem as mitologias gregas, romanas, nórdicas, egípcias? Todas elas falavam, existiam muitos deuses. Existia Odin, existia Zeus, existia todos esses deuses. Porém, nós vemos que não existia vários deuses. A Bíblia fala que de um só Deus formou, apenas através de Jesus, por Cristo, todas as coisas foram criadas e para Ele. Então nós primeiramente refutamos essa pseudo-verdade de que existiam vários deuses no princípio, para dizer que não, só existia e ainda existe um Deus antes de todas as coisas e que ainda subsiste. A segunda resposta que os filósofos foram tentando responder e refutar essa teoria de vários deuses é que não existia nada no princípio. Na verdade, existia uma matéria, existia um princípio por trás de todas as coisas. Os gregos chamavam isso de arquê, aquilo que é a matéria por trás de toda a matéria. Então os filósofos respondiam, não existem vários deuses não, isso é mentira. Na verdade não existia nada antes do princípio, apenas uma matéria inicial, um princípio causador, motivador de todas as coisas. Essa era a resposta que os filósofos, Tales, Aristóteles, Anaxímenes, todos eles tentavam identificar. Uns colocavam a água como esse princípio fundamental, outros colocavam o ar, o fogo e etc. Porém nós sabemos também que não existia nada antes do princípio. Assim como nosso irmão Samuel falou, Deus havia no princípio. Existia Deus. Através dele, todas as coisas existiam. Então nós já derrubamos 2 verdades aqui constituídas, que existiam vários deuses, isso é mentira, e de que nada também existia antes do princípio. Por fim, existe uma teoria mais moderna, uma teoria mais científica, que hoje em dia é muito comum, a de que, antes de tudo, existia o acaso, e que todas as coisas que aconteceram por acaso. Então, a evolução, as mudanças aconteceram por acaso. Então, talvez, com as mudanças, com as bilhões de estatísticas, bilhões de vezes que era possível algo acontecer, essas matérias foram se juntando para causar uma explosão e que resultou nós hoje. Porém, é muito estranho, não é mesmo? Como nós pensamos que, imagine você colocar vários dados espalhados no universo, você espalhá-los e do nada esses dados vão resultar em algo tão complexo, algo tão junto, algo tão com sentido e propósito que é nós, que somos nós, que é a vida. Não faz sentido a vida sair do acaso, porque se a vida sai do acaso, então nós estamos aqui por acaso. O que nós fazemos aqui então não tem sentido algum. Nós acordarmos de manhã, trabalhar, estudar, não tem sentido nenhum, porque é tudo pelo acaso. Então nós vemos que essas 3 verdades são mentiras, na verdade, que o humanismo, que a razão tenta responder à parte de Deus. Então nós vemos que não existiam vários deuses, não existiam nada, não existia o acaso antes de tudo. Na verdade, o que existia era isso. 1 de Pedro, capítulo 1, os versos 19 a 20 nos fala: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O que havia no princípio? O precioso sangue de Cristo, que havia sido conhecido antes da fundação do mundo. Então nós vemos que antes do mundo ser criado, antes dos alicerces da terra, do universo serem lançados, já existia Cristo, já existia o Cordeiro. Porém nós vemos então que não existia apenas Cristo, mas existia algo ainda maior. E o que seria esse algo ainda maior? O reino eterno e imutável. Em Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 5, o Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, fala: agora, Pai, aqui em cima, no canto superior direito, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós vemos no slide passado que existia um cordeiro, que havia sido conhecido antes da fundação do mundo. Nós vemos agora nesse slide, nessa parte bíblica, que existia também o Filho, o cordeiro, mas também existia o Pai, que tinham essa glória conjunta. E nós vemos então que existia sim algo antes do princípio. E esse algo era um reino eterno, ou seja, que não passa, e também é imutável, que não muda. E esse reino pode ser contido, pode ser tentado ser explicado através da Trindade. Essas 3 pessoas que compõem esse reino, essa família real. Eu coloquei aqui
um gráficozinho para vocês poderem tentar compreender melhor sobre como que é essa dinâmica da Trindade. E para quem não entende inglês, eu tentei traduzir aqui. Então, não sei se está muito bonito, minha caligrafia está melhorando ainda. Mas, basicamente, o que diz esse quadro, essa dinâmica, fala: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, certo? 3 pessoas, uma divindade só. Porém, o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Filho não é o Pai. Ou seja, como isso é possível? Ao mesmo tempo, o Pai é o divino, o Filho também é divino, o Espírito também é divino. Porém, o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Como isso é possível? Ao mesmo tempo, essas pessoas possuem uma essência, uma natureza igual, a mesma natureza e essência divina, porém, cada um deles possui uma personalidade, possui uma característica, algo que os diferencia. E é isso que eu tento explicar para vocês aqui, que a partir daqueles textos que nós vimos, 1 de Pedro 1, 19 a 20 e João 17 ao 5, nós entendemos que antes da criação do mundo já existia algo, e esse algo era um reino, era uma família real, e era composta pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito. Porém, esse conhecimento é tão grande para nós que é incapaz de nós entendermos, porque é como se a Trindade não fosse o conhecimento matemático, onde 1 mais 1, meu Deus, está horrível essa letra aqui, é igual a 3. Não é. Isso daqui está errado, porque isso daqui seria um politeísmo, vários deuses existindo. Na verdade, a Trindade a gente pode tentar colocar como se fosse a exponenciação. Vocês se lembram o que é exponenciação? É um número elevado a outro. Então, basicamente, 1 elevado a 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, entendeu? Porém, no final, é o mesmo 1, sabe? É uma tentativa de aproximação da razão. Porém, isso também é apenas uma aproximação, não é realmente a realidade. Porque, na verdade, a Trindade não é algo irracional, não é algo que vai contra a razão, porque nós estamos tentando entender, não é verdade? Porém, também não é algo racional, porque é impossível ao homem compreender esse mistério que está além da razão. Então, nós podemos identificar a Trindade como esse mistério supra-racional, algo que vai para além da razão. Hoje, nós não conseguimos compreender completamente como é a Trindade, como funciona a Trindade. Nós tentamos arranhar, tentamos ver a superfície, porém, nós estaremos compreender completamente Sara, Samuel, Raquel, Isabela, todos que estão presentes aqui, aqueles que também nos estão acompanhando na live. Somente iremos compreender completamente a Trindade, essa verdade da família real, na glorificação, na glória. Hoje nós, em parte, profetizamos, em parte conhecemos, como o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Não é possível compreendermos completamente, mas nós precisamos tentar entender para assim podermos viver melhor essa dinâmica da Trindade. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Senão a gente já pode passar para outra parte. Tem algum texto que possa me abordar que me caracteriza a personalidade de cada um? Legal. João, capítulo 3, tem a parte de Jesus com a mulher samaritana, certo? Jesus fala que o Pai é Espírito e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós entendemos, então, que o Pai é Espírito. O Pai, o Deus Pai, não tem uma carne física. Porém, nós vemos que em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, se não me engano, fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, uma vez que nós temos o Pai, que é Espírito, que não pode ser visto, nós temos do outro lado o Filho, que é a imagem do Deus invisível. Depois, bom dia, Wesley, seja bem-vindo, meu irmão. E depois nós temos o Espírito Santo. Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo. Então nós temos que tem o Pai, que é Espírito, que não pode ser visto. Temos o Filho, que é carne, que é homem, 100% homem e 100% Deus, que é outro mistério que nós precisamos tentar entender. E temos o Espírito, que também é uma pessoa, não é uma energia, não é algo místico, é uma pessoa realmente, porém que não pode ser vista, mas que está hoje presente conosco. Deu para entender? Show. Podemos prosseguir, gente? Top. Então, prosseguindo nesse conhecimento, iremos falar um pouco mais sobre a visão geral da Trindade. Durante muito tempo, vocês devem ver filmes, séries, na escola também, que o homem tentou entender a realidade com vários deuses, vários ídolos, várias divindades foram feitas tentando compreender isso que desde todo o homem precisa da religião, precisa da espiritualidade, da conexão com algo maior.
Então nós vemos lá com os romanos, com os gregos e romanos, que existia uma trindade. Na verdade não era uma trindade, pode-se dizer que era mais uma tríade, 3 deuses principais. E quais eram esses deuses? Zeus, Hades e Poseidon, certo? E que nos romanos era Júpiter, Plutão e Netuno. Ou seja, esses 3 deuses, após pegarem o reino de seu pai Cronos, dos titãs, eles dividiam a Terra em esses 3 reinados. Zeus, o deus de toda a Terra, de todo o universo, de todo o céu, aquele que era um deus bravo, vocês conhecem, lançava raios sobre os homens e tudo mais. Também tinha Hades, que era o deus do inferno, o deus do submundo, que no Novo Testamento, por exemplo, é falado que o Hades é como essa transliteração para a tradução do mundo dos mortos. E por fim temos Poseidon, ou Netuno para os romanos, que era o deus dos mares, o deus da água, dos rios. Essa era uma tentativa que os romanos e os gregos tentaram fazer a respeito da trindade, a respeito da divindade. Porém, também nós vemos que aqui, vocês conhecem isso daqui, gente? Quem que fez esse desenho? Vocês conhecem? Lembra alguma coisa? Exato, são os egípcios que desenharam esses hieróglifos, certo? E aqui nós temos um julgamento. Vocês devem saber que os egípcios acreditavam que no final de todas as coisas, quando eles morriam, eles criavam as pirâmides, né, que eram grandes caixões para os faraós ficarem, existia um julgamento. E que julgamento era esse? Como Samuel falou, existia o Anubis, que era esse deus com a cabeça de chacal, ele presidia esse julgamento. Tinha Anubis, tinha Osíris e também tinha a deusa Maat. E como funcionava esse julgamento? Esse juízo final para os egípcios? Basicamente, o homem chegava lá, o seu coração era tirado e colocado numa balança. De um lado tinha uma pena e do outro o coração. Isso é óbvio, né? Com certeza, o coração vai pesar mais do que uma pena. Porém, aqui a balança não via o peso físico da matéria, mas o peso da consciência, o peso dos pecados. Então, se o homem tinha menos pecados, ele seria ileso. Então, seu coração seria menos pesado que uma pena e ele poderia passar. Porém, quando Maat via que o coração do homem era pecador, então traria o julgamento. Então nós vemos que os homens sempre tentaram trazer uma resposta, uma tentativa de chegar a esse conhecimento que nós temos agora pela graça, pela misericórdia de Deus, através da revelação bíblica da Trindade. E nós vemos então que a Trindade é algo que sobressai acima de todas as coisas. É importante também falar que não existe nenhum versículo bíblico que fala sobre Trindade literalmente, tá, gente? A Trindade é um conceito bíblico, sim, que está contido em todos os 66 livros da Bíblia, porém não existe um versículo bíblico que fala Deus é Pai, Filho e Espírito, que compõe uma Trindade. Não, isso é um conhecimento posterior que a teologia, que os estudiosos tentaram entender e que realmente faz sentido para nós nos dias de hoje. E o que é a Trindade? Como nós podemos tentar entender? Nós vemos que a Trindade, diferentemente desses deuses pagãos, desses deuses idólatras, é uma Trindade onde vários deuses, na verdade 3 deuses, compõem a mesma natureza. Lembre-se aquele diagrama que eu mostrei para vocês. Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito é Deus. Porém, Pai não é Filho, Filho não é Espírito, Espírito não é Pai. Ou seja, eles possuem essa mesma natureza, esse elo de ligação comum entre eles. Porém, nós vemos que, além deles compartilharem da mesma essência da natureza, eles possuem diferentes personas, diferentes características e personalidades. Aquilo que o Samuel perguntou para nós, para mim, né, e eu falei para vocês. Nós vemos que eles possuem a mesma natureza, porém possuem diferentes personalidades, que nós iremos abordar mais para frente, porém também eles possuem diferentes ofícios. O que são ofícios? São ministérios, são coisas que eles são agregados, são matérias e coisas que eles fazem a respeito. O Pai tem coisas que somente o Pai faz, tem coisas que somente o Filho, Jesus, faz. A obra da redenção, por exemplo, foi Jesus que se crucificou, não foi o Deus Pai que estava lá, não era o Deus Espírito, era o Deus Jesus que estava na cruz do Calvário, amém? Atos 2 foi o Deus Espírito que desceu à terra, não foi o Deus Pai. E lá, em Apocalipse e Gênesis, Êxodo, todos os livros da Bíblia que falam sobre a sala do trono, que falam sobre o Deus se revelando a Moisés, por exemplo, é o Deus Pai, Deus Yahweh, Deus Jeová, que se faz presente. Então nós vemos que existem vários ofícios, funções diferentes para cada uma das pessoas da Trindade. Beleza, gente? Por fim, nós vemos que além de possuírem diferentes personas, a mesma natureza, distintos ofícios, existe algo que se sobressai a todos esses outros deuses pagãos. O que é? A eterna comunhão. Esse é algo tão tremendo, porque mesmo essa família real tendo essa conjunção, esse relacionamento, eles possuíam diferentes
coisas diferentes entre si, mas eles se satisfaziam em si. Eles possuíam, e ainda possuem, graças a Deus, né? E por isso nós estamos aqui, uma eterna comunhão. Uma vez que nós entendemos que a Trindade, que o Deus Pai, Filho e Espírito possuíam no princípio, e ainda possuem e haverão de possuir, porque eles não mudam, essa eterna comunhão, nós também precisamos entender e trazer para nós essa vida cotidiana de comunhão, uma vida de unidade, de intimidade. Assim como a família real tinha esse relacionamento, nós também, como filhos de Deus, precisamos também viver em relacionamento constante com os nossos irmãos. Amém? Agora nós entendemos que existia o Deus, Pai, Filho e Espírito na criação, eles se relacionavam, eles se satisfaziam, não tinham nenhuma necessidade, eles não precisavam da gente hoje, não precisam, eles não criaram a gente porque estavam carentes, não. Eles criaram o mundo para poder estender esse amor que eles tinham com eles mesmos. Então eles falam, então vamos criar o mundo, né? Vamos criar o universo. O Alessandro Vilas Boas tem um livro chamado Jesus, um Pai de Família, em que ele fala a respeito dessa dança da Trindade, em que o Deus Pai, o Filho e o Espírito se relacionam, se utilizam realmente de algo divino, diferente de todas as coisas do mundo. Eles decidem então criar o mundo. Gênesis 1:1 vai falar, no princípio criou Deus o céu e a terra. Em hebraico, Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, no princípio, em princípio ou por princípio. Não importa. Sabemos que no começo de todas as coisas, Deus, Elohim, o Deus de todas as coisas, o grande, soberano, majestoso, nosso Pai, Pai da eternidade, criou o céu e a terra. Esse verbo, bará, só é utilizado na Bíblia para Deus. Isso é incrível. O homem não pode criar o mundo. Nós podemos criar algumas coisas, podemos criar uma mesa através da madeira que já existe, podemos criar, tentei criar esse desenho aqui, essa aula, eu estou criando alguma coisa. Porém, na verdade, tudo aquilo que nós fazemos é uma resposta e uma continuação daquilo que Deus já fez lá no princípio. Aristóteles, aliás, falava sobre o primeiro motor, ele falava sobre a razão primeira, a coisa que veio antes de todas as coisas. Nós entendemos, não somos como Aristóteles, que entendia essa força, esse Deus, como algo impessoal, que apenas criou, talvez o Deus do deísmo, que apenas criou o universo e se ausentou. Não, nosso Deus é muito maior. Nosso Deus, além de ser transcendente, além de ser além de todas as coisas, ele também é imanente, ou seja, ele se faz presente conosco. Ele decide se encarnar, decide se humilhar, e decide se relacionar conosco. Isso é incrível, não é mesmo? Lá nos slides passados nós vimos sobre Zeus. Zeus também se encarnava, Zeus também tomava a carne, também entrava, se fazia como homem. Porém, quando Zeus, esses deuses pagãos se encarnavam, eles faziam coisas egoístas. Eles se deitavam com mulheres, eles iam para a guerra. Porém, nosso Deus, isso é incrível. Filipenses 2 fala que Jesus não viu como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ao passo que os deuses pagãos se encarnavam para poder se satisfazer os seus próprios desejos, o nosso Deus se humilha, se encarna para poder nos reconciliar conosco, reconciliar nós com Ele novamente, que é algo que nós iremos ver, aquela comunhão e relacionamento que nós perdemos no princípio. Agora, então, nós vimos um pouco sobre a Trindade, nós vimos sobre quem é cada um, mas nós iremos abordar mais nas próximas aulas. E nós precisamos entender por que, Edson, por que a gente está falando sobre isso, por que a gente está entendendo tudo isso, algo tão complexo, a gente estuda de segunda a sexta, para que eu vou querer estudar aqui mais uma vez? Não tem sentido, né? Mas a Bíblia vai dizer por que nós precisamos entender a Trindade. E Jesus, mais uma vez em sua oração sacerdotal, em João 17, vai dizer: porque esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna, gente? Conhecer. Conhecimento a Deus é igual à vida eterna, porque uma vida eterna é pouco para poder compreender um Deus que é eterno. Isso é meio contraditório, não parece? Mas não, é verdade. Deus é tão imenso, Deus é tão grande, eterno, que uma vida eterna é pouco para a gente poder compreender quem Ele é completamente. E por isso vai ser necessário toda uma eternidade para tentar compreender esse mistério que em 40 minutos estou tentando destrinchar para vocês, que eu não vou conseguir realmente falar completamente. Mas então nós vemos que o motivo pelo qual nós precisamos gastar nossa vida para entender a Trindade, nos relacionar com esse Deus Pai, Filho e Espírito, é porque o princípio, essas são as 3 respostas que eu dou para você hoje, é que o princípio leva ao fim. Ou seja, aquilo que foi no princípio, lá no Éden, lá no jardim, lá na criação, Gênesis 1:1,
é a mesma coisa que será no fim. Nós vemos em Apocalipse 22 que João vê uma nova Jerusalém descendo dos céus. E essa nova Jerusalém é uma representação também, uma metáfora, uma comparação para aquilo que foi no princípio, que foi perdido quando Adão e Eva pecam. E também nós vemos que, como nós vimos nesse trecho, que o motivo também pelo qual nós precisamos entender a Trindade é porque isso, conhecer a Deus, é a eternidade. A eternidade é igual ao conhecimento de Deus. Eu quero que vocês possam sair daqui com esse entendimento, com essa verdade nos seus corações. Por fim, também é importante nós entendermos a Trindade para nós entendermos que nós não estamos a sós. Sabe, é inevitável, eu, Júlio, a gente como liderança, tentamos sempre estar sempre com vocês, mas nem sempre nós conseguiríamos. Nem sempre nós conseguiremos. Talvez numa situação difícil, talvez numa perda de alguma pessoa familiar. Não sei. Nós, infelizmente, somos humanos e não somos onipresentes como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas nós sabemos que uma vez que nós compreendemos a Trindade, nós percebemos que nós não estamos a sós. Talvez, em uma noite, algum dia, talvez, a sua liderança pode, por algum erro e falha, deixar você a só. Porém, quando você compreende esse mistério tão lindo da Trindade, você nunca vai se sentir mais a sós. Você vai estar lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, fazendo alguma atividade importante, você vai ver que você não está a sós. A Trindade está em você. O Espírito Santo, Deus enviou o Espírito como esse selo, como essa garantia de algo maior no futuro, que é você ser filho de Deus, nós sermos filhos de Deus. Amém? Sim, mano, pode falar. Eita! Eita! É muito importante essa aula. Quando eu creio no pensamento, quando você não entende exatamente a Trindade, você trata cada um de maneira diferente. Exato. Então é importante você falar, vou orar a Deus, vou orar a Jesus, o Espírito Santo. Então como você vai explicar a comunhão, por isso que eu estender essa comunhão para nós. Então quando a gente não tem a oportunidade de entender a Trindade, não trata cada um de maneira diferente. Você trata Deus como patrão, né? É isso. Muito bem. O que eu acho muito louco nisso aí, João 17,4 ali, e em A Vida Eterna, né? Que às vezes a gente começa a aprender de uma forma religiosa algumas coisas erradas, e na verdade a vida eterna é conhecer a Jesus. Sim. E o verbo foi exposto, o véu foi exposto, foi rasgado, e agora nós temos acesso a esse conhecimento. Sim. Então, na verdade, a vida eterna ela já começou. Uau. E às vezes, na correria, a gente não para se atentar a isso. Sim. Mas, na verdade, a vida eterna ela já começou. Amém. Se nós nascemos de novo, nós já estamos em um processo que no céu ele vai ser glorificado. Sim. Mas esse processo já começou. Então, quando nós entendemos isso em verdade, nós começamos a partir de um lugar de filho, que é o que a gente vai abordar muito esse ano, que é um lugar de conhecimento. Ou seja, não é mais sobre vir à igreja no domingo de manhã, não é mais sobre vir à igreja no domingo à noite, mas é sobre conhecer alguém, e é sobre uma vida eterna que já começou. Sim. A Bíblia fala, por exemplo, de nós acumularmos tesouros no céu. A Bíblia também fala de recompensas, Hebreus fala de recompensas que nós temos no Senhor. Então nós estamos começando a acumular tesouros em uma vida eterna. Por isso que fala lá da traça da ferrugem, né? Que consome mais aquilo que é eterno, de fato é eterno. Então essa vida eterna já começou. Vai ter uma mudança do processo aí na caminhada, que a gente vai ter um corpo glorificado. Mas essa vida eterna já começou. É isso. Então nós temos que começar a olhar os nossos dias e pensar, cara, eu estava falando isso com o Samuel ontem e com o Matheus. Cara, um monte de gente falou sobre isso também. Como que eu vou conhecer mais a Cristo essa semana? Sim. Como eu vou conhecer mais a Deus essa semana? Porque esse processo já começou. E à medida que nós conhecemos Ele e Ele se revela, a nossa resposta muda, nós temos um maior acesso nisso. Nós temos uma maior liberdade para entrar nisso. Sim. Então é um processo que já começou. Estou falando isso porque às vezes eu pensava assim, cara, vou viver aqui no limite, né? Vou viver numa linha aqui entre o limite, até onde eu posso ir para o inferno e até onde eu vou para o céu. E eu vou caminhar aqui em cima para não cair dessa corda. Mas, cara, a real é conhecer a Deus. Amém. E a vida eterna já começou. Então, se nós não nos esforçarmos, por exemplo, numa aula como essa, para anotar, para estudar, para conhecer a Cristo aqui, para ter um relacionamento com Ele na semana, no nosso mês, no nosso ano, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, não adianta nós queremos conhecer esse Deus no céu. É isso aí. Porque se nós não conhecemos na terra, quem dirá no céu? É igual família, pô. Eu chegar lá hoje para almoçar na casa
das gêmeas, que eu nunca fui. Vou chegar lá só pra parte boa do almoço, que eu nunca troquei ideia, eu não sei quem é, nem me conhece, eu vou aparecer lá pra parte boa, o churrasco. Zoado, né? Sim. Então, assim, mesmo por exemplo, visto assim, né? Mas mesma coisa pro céu, cara. Então, assim, conhecer a vida eterna, assim, é um processo infinito. É verdade. Amém, glória a Deus. Muito bem, prosseguindo, agora o que fazer a partir daquilo que nós compreendemos? Quais são os conselhos práticos que eu trago para vocês nessa manhã? Primeiramente, se relacione com a Trindade. Uma vez que nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus de comunhão, nós precisamos também buscar nos relacionar com esse Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito. É uma verdade tão importante que eu estou reenfatizando várias e várias vezes. Depois, nós precisamos também entender que é importante nós nos relacionarmos com os nossos irmãos de fé, buscar viver com eles, ter vida na vida realmente. Por fim, também é importante nos relacionar com a nossa família, com o nosso pai. Como está o nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos avós? Como está com nossos primos, irmãos? Como que está? A gente manifesta aquilo que nós vivemos aqui na igreja, lá em casa. Que é lá em casa que é a igreja que muitas pessoas não estão vendo, não é mesmo? O culto doméstico, a igreja primitiva começou nas casas, começou nos lares. É importante também nós buscarmos, então, nos relacionarmos com Deus, primeiramente, depois com nossos irmãos de fé, também com a nossa família e, por fim, também com o mundo, com as pessoas que estão fora. Por fim, para aplicar essas verdades, porque é importante não ser apenas ouvinte, como eu declarei aqui para vocês, mas ser praticante. Não adianta nada ouvir de um lado e sair do outro. O apóstolo Tiago escreve que é insensatez, burrice você olhar no espelho e depois se esquecer a imagem que você viu. É importante você ver no espelho e lembrar, eu estou assim, preciso ajeitar isso daqui, É importante sim praticar todas essas verdades que nós estamos vendo. E como praticar? Como viver isso? Estudar sobre a Trindade, sobre estudar, conhecer, buscar, entender mais a Trindade. Nós vamos deixar os devocionais, que é a segunda aplicação que nós falamos. Vamos deixar os devocionais para vocês fazerem diariamente, vocês buscarem constantemente conhecer a Deus, porque essa, de fato, é a nossa vida eterna. Agora, para concluir a nossa aula, eu digo que a verdadeira maturidade não está em conhecer. É importante, sim, aprender a teoria, é importante conhecer todos esses mistérios que eu tentei deixar para vocês aqui, mas algo que eu e o Júlio aprendemos lá na base, né, na escola de paternidade em janeiro, é que a maturidade não tem muita coisa a ver com aquilo que nós sabemos. Sim, eu leio bastante, eu aprendo bastante com livros, mas mais importante do que apenas conhecer e teoricamente, né, gnosko do grego, conhecer teórica, de forma acadêmica, é praticar. Então, mais importante do que saber é viver, é buscar, de fato, viver, relacionar e expressar, manifestar o reino dos céus na terra, até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. O Júlio antes vai dar um aviso para vocês. A gente apresentou isso aqui no planejamento para vocês, a questão dos squads. Só passando de forma geral, tratando dos slides que a gente mandou lá no grupo. Os squads, como é que vai funcionar, pessoal? Basicamente, um grupo de pessoas mais próximas que nós vamos caminhar sobre esses grupos. E nós temos uma divisão. Essa divisão, é importante ressaltar que não há liderança nenhuma sobre ninguém, ou seja, esses squads não vão ter líderes, pessoas que vão ter que se responsabilizar pela vida da outra, alguém que você vai ter que prestar conta, não, nada disso. Basicamente o que? A verdade do Evangelho, é viver junto. Porque o que acontece? Quando a gente pega a história ali da primeira igreja, a própria igreja que Jesus funda, os 12 discípulos, Jesus tinha relacionamento com todos eles. Sim. Isso se constrói a partir de relacionamento. Sim. Ou seja, a gente não pode vir aqui na EBD, ouvir o que o Edson falou e como ele falou, o Edson, o professor que estiver dando aula, vocês, quando vocês forem dar aula também, glória a Deus, amém, profetismo. A gente não pode chegar entrar no ouvido e sair no outro e chegar aqui no outro domingo. Isso aí. Pra ver isso de novo. Porque é o que o Edson falou, não vai adiantar de nada sem prática. Então o intuito de criar o squad é que tem esse relacionamento diário. Muito mais do que só estudar ou ler os devocionais que foram passados aqui. Mas é partilhar de uma vida mesmo. É o que eu estava falando com o Samuel. Cara, se uma pessoa no meu squad, a gente vai ter, vocês vão criar um grupo no WhatsApp ali, eu vou participar da vida dessa pessoa. Eu vou saber como é que ela está no trabalho, eu vou saber como é que ela está na casa dela, eu vou saber como é que ela está na escola. Porque qual é a questão? Se nós formos fazer isso, eu e Edson, com todo mundo, 20 pessoas, 25 é impossível.
gente quiser marcar de tomar um café com todo mundo, é impossível. Um vai estar no trabalho, o outro vai estar na escola, é muito difícil. Então é para vocês viverem isso. Então a nossa ideia aqui, a princípio, vai separar squads de 4 ou 5 pessoas. Talvez vou ter uns que no começo vão ter 6, mas a intenção é ter 4 ou 5. E é vocês viverem sobre essas verdades. E é vocês criarem esse grupo mesmo. Então a nossa ideia é que o squad, vocês criem um grupo no WhatsApp, tenham um nome desse squad, vocês escolham um nome entre vocês, o nome que vocês acharem melhor, bíblico e tal. Nós, liderança, não vamos fazer parte desse grupo, somente o squad vai fazer parte desse grupo. E vocês vão estar juntos para tudo. Isso inclui isso aqui, mas também para um na casa do outro, tomar um café, conversar. E todas as nossas divisões dentro da juventude, os squads vão fazer parte. Então, por exemplo, a gente tem uma programação trimestral lá de prêmios. Vai ter alguns prêmios que vão estar relacionados ao squad. Por exemplo, quando a gente for fazer uma provinha ou responder algumas perguntas, em vez de ser individual, vai ser no squad. Quando a gente for, enfim, tudo vai ser em squad. E a intenção é vocês criarem essa conexão e vocês viverem. Sim. Se vocês exporem, talvez, as dificuldades do dia a dia, expor o devocional. Por exemplo, pô, li esse devocional aqui, mas rapaz, o Pedro fez o devocional, não entendi nada. Então o Pedro vai falar, rapaz, esses caras estão falando aqui no grupo, eu não estou entendendo nada. Vou mandar um áudio aqui, mano, não entendi nada disso aí não, velho. E aí é pra ter esse contato. Beleza? Vocês entenderam? Show? Alguém tem alguma dúvida sobre o squad? Nenhuma? Pode chamar a gente que faltou. Oi? Pode colocar a gente que faltou. Pessoas que não estão aqui. Ah, sim, o squad vai ser independente disso. Isso. Vai ser. Tá Vamos mandar no grupo lá. Você vai mandar? Manda. Mandei. Show, mandar. Tem um editado. Foi ontem a gente editou. Ah, tá, do grupo, Isso, né? Encaminha lá show, no grupo. show. Aí a divisão inicial dos squads está aqui. Vou mandar lá no grupo. E aí vocês só podem dividir, porque você vai tocar Isso. a aula aqui. Ah, tá. Aqui no caso, coloca a Cida ali, unha. Fica isso aí. Adriano. Show. Aí a divisão dos squads tá aí. E aí vocês só podem juntar aqui mesmo, um sentar do lado do outro ali, Então, pessoal, eu coloquei lá no grupo, não sei se todos têm acesso à internet agora, mas preciso que vocês se dividem em grupos agora, que são os squads. Então, o Heller se junta com o Pedro e com o Samuel. Então, só com o Samuel da Raquel, no caso, né? Ô, Pedro, senta no lugar do Samuel aqui, por favor. E aí, nas próximas aulas, vocês só podem até sentar. Isso. Se quiserem, né? Sentar junto, já. Exato. Ô, Turino, o seu grupo Isso. Samuel, fica junto com o Turino, por favor. As meninas estão aqui nessa divisão aqui, né? Isso. Tá a Adriana, a Raquel, a Ana Júlia e a Maria Eduarda. Exato. A Amanda e a Aparecida aí. Isso. Então, pessoal, eu coloquei... A Sara tá no Sil também. Exato. Dois pra cá. Isabela, vem pra cá. Isso. Aí, galera, essa divisão aí, só pra alinhar, eu e Elias, nós estamos como os visitantes e os recém-chegados. Exato. Como não tem ninguém. É isso. Então, não sei se todos têm acesso ao grupo aqui, mas eu coloquei lá no grupo o link para um formulário com 3 perguntas acerca da aula de hoje. Então, se vocês não tiverem acesso ao grupo, à internet, eu já projetei as 2 primeiras perguntas. Quem terminar, vão discutindo entre si, e seria legal a gente, no final da aula, daqui a 5 minutos, a gente voltar para poder apresentar as respostas e corrigir, tá bom? 5 minutos, hein, galera? Agora é 9h55, então 10 horas a gente volta. 5 minutos. Não, 10 minutos. 10. Aparei todo mundo realmente. Tá. Então, 10h05 a gente retorna, 10h05. Você quer que a gente só responda ou... Então, seria legal se vocês puderem colocar a resposta no formulário, que aí depois eu vou apresentar as respostas. Se vocês tiverem acesso aí, seria legal. Isso. Um de cada grupo marca, aí a gente até sabe na hora de... Exato. De premiar. Pra quem acertar.
Galera, só a título de curiosidade, não vale fazer pesquisas no Google ChatGPT, caso alguém queira. Sejamos honestos.